Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Precisamos mesmo de grandes centros de pesquisa para criar vacina? Um movimento impressionante que tem surgido na economia de forma em geral é a descentralização e distribuição de atividade. Já falamos em vários vídeos sobre isso e as consequências óbvias disso para a liberdade. Quanto mais descentralizadas as informações e atividades, menor a chance de governos conseguirem proibir, inventar regras aleatórias de interesse lá dos parasitas burocratas, ou pior ainda, quererem taxar ou cobrar impostos das pessoas. Muita gente associa isso a atividades como desenvolvimento de sistemas, coleta de informações, estudos tecnológicos e coisas totalmente focadas em informação, em tecnologia, em informática. Mas o movimento é muito maior que isso. Lógico que a informática lidera essa tendência simplesmente porque é quem mais facilmente se adequa a ela. Mas está errado quem acha que isso está restrito ao mundo virtual. As impressoras 3D já são uma realidade que você pode comprar hoje. Não é nada novo. Sim, não estou dizendo que são baratas, mas você consegue já encontrar modelos mais simples a partir de 0.1 Bitcoin aqui em Banânia. Os melhores modelos, claro, são mais caros. O que dá para fazer com essas impressoras é realmente impressionante. Com a crescente crise dos vírus do Partido Comunista Chinês ou vírus chinês, uma empresa detentora de uma patente para válvulas especializadas em respiradores mecânicos liberou os arquivos, as plantas para impressão em 3D do produto. Veja, o grande problema do vírus, vocês sabem, é que doentes mais graves podem precisar de respiradores artificiais. Aparentemente, essa válvula era um dos gargalos na produção desse equipamento, é um componente importante nisso, e mesmo que a empresa que detém a patente funcionasse a todo vapor e doasse a produção, não conseguiria produzir em número suficiente para o mundo todo. Então, abriram os arquivos e qualquer um que precise de tal válvula e tiver uma impressora 3D, pode ir lá e imprimir uma válvula dessa. Se você depois pegar essa válvula, juntar com outros componentes, pode fabricar um respirador artificial que pode salvar muitas vidas. Inúmeros produtos podem ser gerados dessa forma, inclusive armas. Existem repositórios na internet com planos detalhados de produção de armas em impressoras 3D. Isso na verdade nem é novidade, a primeira arma impressa por impressora 3D surgiu em 2007, mas era algo primitivo, só dava um tiro e quebrava. Hoje em dia existem modelos muito mais avançados, você pode baixar uma AR-15 e imprimir na sua impressora. Mas é lógico que essas impressoras só geram peças de plástico. E embora a tecnologia do plástico esteja cada vez mais avançada, ainda há coisas que não dá para fazer com plástico apenas. Metais são muito mais fortes e resistentes, é impossível atingir com o plástico o grau de dureza e resistência à tração de metais. Mas isso também já é passado, existem várias iniciativas para produzir peças de metal em casa por custos similares a de uma impressora 3D. A principal é uma máquina de usinagem mecânica programável. Ao contrário de uma impressora 3D, que a máquina constrói a peça do zero a partir da aplicação de plástico em determinados pontos do espaço, a máquina de usinagem programável parte de um bloco de metal de determinada característica, determinado tamanho prévio, e vai perfurando e raspando tal bloco, removendo partes dele, até ter, no final, a forma daquela peça esperada. Mas, para quem vai imprimir a peça, o processo é muito parecido. Você baixa a planta da peça pela internet, prepara sua máquina de usinagem, clica em imprimir, ou suspeito, o correto seria clicar em esculpir, e a máquina faz tudo o que é preciso, a sua peça está pronta em algum tempo. A máquina é vendida pela mesma empresa que produziu aquela primeira arma, o Liberator, e já conta com centenas de clientes nos Estados Unidos. Segundo seu criador, você pode imprimir uma AR-15 totalmente funcional em algumas horas. O que a distribuição descentralizada de informações está fazendo é matar a economia de escala, porque torna barata a produção unitária. Todo o processo de produção de materiais pode ser feito em casa. À medida que a tecnologia for evoluindo e se tornando mais barata, um dia, quando você precisar de um liquidificador, não precisa mais ir lá nas Casas Bahia, pode baixar um pela internet e mandar para sua impressora / máquina de usinagem, que vai fazer as partes de metal na usinagem, as partes plásticas na impressora. Bom, talvez você precise comprar fios e motores elétricos, mas o resto final é só montar. Mas o resto todo vai ser só montar. Se você tiver acesso ao plano do seu carro, em tese, você pode construir todas as peças dele. Talvez ainda demore algum tempo para baixar um carro completo pela internet e fazer em casa,
mas peças de reposição podem ser algo realmente viável em muito pouco tempo. Mas tem uma outra coisa que muita gente não sabe, é que existem hoje kits de desenvolvimento de proteínas do tipo DIY, Do It Yourself, ou seja, faça você mesmo, que permite você criar suas próprias proteínas, genes, moléculas, etc. Tudo isso já está disponível, você consegue comprar essas coisas. O conteúdo desse vídeo foi retirado do canal Reason TV, um canal libertário americano que eu recomendo a todos. É um pessoal muito sério e os vídeos têm ótima qualidade. A entrevista foi feita sob anonimato, uma vez que, como todas as atividades libertárias sérias, esse pessoal sofre perseguição de governos. O biólogo, que prefere se manter anônimo, é parte de uma comunidade de biohackers, ou biólogos e pesquisadores, que montam laboratórios em suas casas para criar proteínas, fazer pesquisas, produzir remédios e coisas similares. Existe uma empresa chamada Odin que vende material para quem quer fazer CRISPR, que é uma técnica moderna de manipulação genética. Ou seja, pode alterar DNA de vírus, bactérias e coisa e tal. Se você compra o kit da Odin, você pode fazer isso na sua casa. Essa comunidade de pessoas que se autodenominam biohackers fazem de tudo, desde experimentos como vacinas, que às vezes eles próprios se inoculam, engenharia reversa de produtos farmacêuticos patenteados, para, lógico, poderem ignorar a propriedade intelectual e colocar tais fórmulas na web. Você sabe, propriedade intelectual não existe. Nesse momento, eles estão fazendo um crowdfunding e organizando um grupo para fazer uma vacina contra o vírus chinês. Segundo ele, o foco principal nesse momento é justamente organizar a comunidade em torno desse objetivo comum. A proposta deles usa uma técnica muito simples de CRISPR, que, segundo eles, tem um risco muito baixo. Ou seja, o risco todo é risco seguro. A vacina pode até não funcionar, mas a chance de causar algum dano além disso é muito pequeno. O objetivo deles é produzir a vacina, testar neles mesmos, eventualmente em algum voluntário, até para ver se esse tipo de organização funciona e dá bons resultados. Eles são sinceros, no estágio atual da coisa, é pouco provável que consigam fazer algo que tenha realmente impacto. Mesmo que cheguem a uma vacina que possa ser feita em casa, o número de laboratórios caseiros capazes de produzir tal vacina seria pequeno, de forma que não seria algo que daria um impacto real para amenizar a atual pandemia. Eles também estão cientes que os grandes laboratórios estão mais adiantados na pesquisa e, ao contrário deles, teriam sim capacidade de colocar tal produto em grande número de doses. Mas, como ele deixa claro, isso é uma experiência que pode divisar o futuro dessa área. É perfeitamente possível imaginar um futuro em que a farmácia de manipulação do seu bairro tenha um pequeno laboratório de genética CRISPR automatizado para você poder fazer a sua vacina. Tudo que eles precisam é um arquivo com as instruções e descrição das proteínas e como fazer a manipulação genética para gerar tal kit. Um laboratório desse tipo ainda custa alguns bitcoins, ainda não é simples de ter tais insumos e, claro, eles ainda estão buscando a vacina, ainda não chegaram nela. Mas a tecnologia funciona assim, ela começa com uma ideia simples, com um experimento e daqui a pouco está na casa de todo mundo. Ela subverte a lógica da indústria de produção em massa. Cada vez mais se torna possível e economicamente viável produzir coisas na sua casa. Armas, drogas, o que você quiser. Boa sorte ao governo tentando inventar regras aleatórias de proibição no futuro. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, Facebook, Twitter e outros, porque isso ajuda a dar alcance ao canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!